Mais um Fortuna Crítica com esse trio colorido e esse bar mais famoso do mundo com a Jota no comando. Nosso convidado bebe... Hoje um café. Um café? Um café. Longo ou curto? Vai da preferência dele. Vai da preferência dele. Ah, muito bem. Ai, ai. Esse AJ é uma figura, viu? Tá para virar um chafariz. Senhores, nosso convidado é gaúcho e vamos ter aquela edição do Dicionário Popular, aquele quadro famoso. E vocês vão tentar adivinhar as gírias gaúchas aí. Vamos começar? Bota aí, Isis. Sandrinho, tem gente que tomou guampa e nem sabe. Tomou chifre, será? Tomou um chifre, tomou um corno. É. Ah, muito bem, Sandrinho. Tá sabendo, né? É entendido no assunto. Você foi guampado. Rafa, boa. Galo velho. E aí? Esperto, não sei lá. Um cara esperto? É isso? Esperteza? É, galo velho é vencedor, corajoso. Você errou, viu? É, Fabrício Veloso. Próximo. Esse daí é balaqueiro mesmo. E aí, Fabrício? Curtidor? Ele tá dizendo que é curtidor. E aí é o quê? Papo furado, conversa mole, mentiroso. Oh, Fabrício. Vamos agora para a nossa Jota. A Jota, vai. O cara já chegou meio abalado para continuar o trabalho. Meio cansado, desanimado. Meio cansado e desanimado. Grosseiro, rude e estranho. Ponto para Sandrinho, só hoje, viu? Sandrinho com o chifre, levou... Levou o campeão. Como é o nome do negócio? O chifre é o quê mesmo, gente? Guampa. Deixa eu anotar aqui. Guampa. Sandrinho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nada como ser. Guampa. Nada como ser um expert no assunto. Né, Sandro? Eu vou dizer. É o chifre de ouro. Tomara que não. Senhores, o nosso convidado de hoje vai falar sobre o meio ambiente. Vou rodar a vinheta e recebê-lo. Roda a vinheta! Ele é um dos nomes mais relevantes na causa ambiental do Brasil. Hoje eu convido meu amigo Felipe Milanês. Tudo bom, meu amigo? Obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. E é uma pena que o campeonato parou por toda essa situação que está acontecendo, mas seu Grêmio está indo muito bem. Meu Inter. Ah, Inter? Ô, Isis, por favor, né? Pelo amor de Deus. Tô brincando. O Inter poderia estar melhor. O Inter me causa
ser bem recebido aqui na Bahia, né? Por conta da tragédia de 88. Tragédia? Quando o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro pro Bahia na final. Então foi uma coisa... Foi humilhado, né? Foi 2-1 aqui e 0-0 lá, eu tava no estádio. Então, meu cartão de visitas aqui, eu sou colorado, adoro o Bahia também. Ajudei vocês a ser campeão. Isso. Esse negócio não dá, não. Ajudou nada aqui. O nosso convidado bebe AJ. Um café. Aceita agora? Um cafezinho? Um cafezinho, sim. Obrigado. Felipe, você é gaúcho de origem mineira, né? Gaúcho com mineiro, minucho. Minucho. Meu pai, ele foi para... Meu pai é do interior de Minas, do Triângulo. Ele estudava na UNB quando a ditadura militar fechou a universidade. E aí ele foi para o Rio Grande do Sul, aí casou com a minha mãe, e aí eu nasci. E a minha mãe já vinha, né? Ela nasceu em Porto Alegre, de uma família já mais longamente estabelecida ali no Sul, de imigrantes italianos, com francês, com português, com indígena caigangue, umas misturas gaúchas, gaudérias, assim. Sim. Aí você se formou em Direito, na PUC. Em São Paulo. Eu fui para adolescência em São Paulo. Se interessou pela questão ambiental, né? Aí começou a... Primeira questão indígena, me aproximei dos povos indígenas, e aí, através dos povos indígenas, eu fui para... A questão ambiental, ela foi crescendo, né? E eu fui me aproximando à medida... As tatuagens são... Caiapó. Caiapó. Essa daqui é uma homenagem foi um desenho feito pela Irecrã Caiapó. Que legal. Depois de pintar bastante o corpo, aí um dia eu quis manter para a saudade. Olha só, isso daí eu no Xingu. Do lado do cacique Aritana. E aí do outro lado era o Mércio, que ele era o presidente da FUNAI na época, e o Luiz Vilares, o advogado. Aritana, um dos maiores caciques do Alto Xingu da história, faleceu tristemente de Covid-19 em agosto de 2020. Foi muito triste. Covid levou muita gente boa. E ele era do povo Yaualapiti. Hoje, uma sobrinha dele, o Atatakala, é muito minha amiga. É uma grande liderança. Ele falava 14 línguas. E o português. Então, ele era um grande diplomata. Teve uma novela que homenageava ele. Isso foi uma vez que eu fui num ritual... Esse ritual era o ritual do Jauari, no Xingu. O Jauari é um dos rituais mais legais que tem dos povos indígenas. É quando, em certos momentos de tensão, aí tem um espírito numa palha lá, e aí todo mundo que está com tensionamentos joga uma flecha e xinga o outro. Na frente dele, aí passa. Pô, Luiz, que fez aquela pergunta sacana, vai lá e joga a flecha. Aí passou, não tem mais briga, assim. É um ritual de socialização muito bonito. Guapã. Guapá. Como é o nome do negócio? Nem lembro. Guampa. Você sabe o que é Guampa? Não. A gente tem aqui uma pegada no início do programa, a gente pergunta o dicionário popular, né? E as gírias, e guampa é chifre. Sim. Só nosso querido Sandrinho acertou. Música para o café do nosso convidado, por favor. Obrigado. Rapaziada, não brinca, hein? Olha. Era boa, que bonito. Você também foi jornalista do National Geographic. Como foi essa experiência? Foi maravilhosa. E foi trágica também. Eu trabalhei na FUNAI. Eu fui jornalista da FUNAI. Do direito, eu vou trabalhar no jornalismo. Inicialmente na Gazeta Mercantil. Aí eu começo a me interessar por reportagens. Aí eu tenho a oportunidade de trabalhar na FUNAI e montar uma revista da FUNAI. Conheci um mundo novo dos povos indígenas, lindo, belo e trágico da violência, da colonização,
né, da violência constante das guerras contra os territórios indígenas. E aí eu vou trabalhar na National Geographic a partir de uma reportagem que eu fiz com o primeiro contato com o povo Piripicura, povo indígena que vivia em isolamento no norte do Mato Grosso. Era, na verdade, o terceiro contato, mas era um povo que vive numa situação de isolamento e estava resistindo a muita violência num lugar mais violento do Brasil. Eu escrevo para a National Geographic, eu ganho alguns prêmios com essa reportagem, aí eu viro editor da National Geographic. E era edição brasileira, e tinha dois chefes, que eram o Matheus Schurt, que é um americano muito legal, cronista do Brasil, incrível, e o Ronaldo Ribeiro, que é um grande jornalista ambiental. Eu aprendi muito com eles, era uma equipe bem legal, pequena, mas era dentro da editora Abril. E a editora Abril, nesses anos 2010, não é uma editora diversa, com muitas revistas, muito legal, assim, mas tinha uma que permanece como a principal revista deles, que é a Veja. E a Veja a Veja tem uma história longa, né? E tem altos e baixos na sua qualidade. E nesse período a Veja estava muito anti-indígena e publicou uma das reportagens assim mais horríveis e racistas contra os povos indígenas que eu já tinha visto. Muito ofensiva a luta indígena, quilombola e antiambientalista. Era uma reportagem que chamava Farra da Antropologia Oportunista. Nunca me esqueço dessa reportagem. E aí eu estava começando as redes sociais, estava no Twitter, eu li aquela reportagem da Veja, eu com uma proximidade muito grande das lutas indígenas, com muitos amigos indígenas e que eram xingados literalmente nessa reportagem da Veja. Eu escrevi uns tweets na época. Veja vomita ranço racista contra os indígenas depois de um século do Holocausto. Será que a gente virou o século, estamos no século XXI, mas com a cabeça do início do século XX ainda, sabe? E a Veja obrigou a equipe da National Geographic a me demitir. E aí, por conta da minha expressão, enquanto jornalista, mas a minha expressão em defesa dos indígenas, já Veja sabendo que tinha errado naquela. Então eu fiquei quase 3 anos na National Geographic, foi uma experiência maravilhosa e uma saída que, na verdade, ela refletia um pouco do momento que a gente estava vivendo também. Já de tensionamento, já de uma intolerância crescendo, né? Eu paguei com um emprego, sonhos, coisas, vontades que eu tinha, mas deu um tempo e a Veja acabou com a própria National Geographic, depois a editora Abril. Aí a National Geographic saiu da Abril, foi para outra editora por um período, aí eles me convidaram a escrever de novo. Eu escrevi uma reportagem muito bonita sobre um povo lindo no norte do Brasil, os Wayampi, que lutaram durante o governo Temer contra uma legislação que queria ampliar a mineração nessa região da Amazônia. Era renca, isso se tornou bem conhecido na época. Era um povo indígena com uma cosmologia, com conhecimento ancestral muito bonito, assim, e que aí eu faço essa reportagem na National Geographic. Foi o meu retorno na National. Aí deu alguns meses depois, a National fechou a edição impressa, infelizmente ficou só online. Mas eu tenho uma relação antiga com a National. Mas no online você não está? Eu já escrevi algumas vezes também. De vez em quando eu escrevi um texto da época do incêndio do Museu Nacional, que eu estava no Rio na época. Eu fui dentro do parque, né, da Quinta da Boa Vista, quando estava queimando. Eu escrevi algumas vezes para online também. Mas aí quando já não estava mais na editora Abril, ou seja, a National... Mas a National ela parou de imprimir a edição aqui no Brasil, né? Uma revista muito bonita, acho que fez história em popularizar o amor ao ambientalismo também, à natureza. Eu acho que ela tinha uma importância muito grande para mudar a visão da sociedade. A gente tinha uma ideia viés diferente, né? Quem queria uma leitura diferente, um viés diferente na vida. A National, ela trazia isso daí. Era muito bonita, né? Com fotografias assim que nos levavam para a gente passear. Aquela foto emblemática daquela, eu não sei se era aqueles olhos verdes bonitos, uma fotografia que tiraram, ganhou um prêmio aí. É lindíssima. Eu acho que essa é uma mulher do Afeganistão. Do Afeganistão,
E aí o fotógrafo depois reencontrou ela. Então, que foi anos depois do período do Talibã. Então ela já era um rosto marcado. Mais marcado, já estava Mas era uma revista que nos levava para o Afeganistão, nos levava para a África, nos levava para o interior da Bahia, levava para vários lugares, e também se discutia Nova York, o consumo de ouro, legal, mudanças climáticas. É uma revista assim, de popularização da ciência. Isso eu achava super legal, né? É muito bonita a revista. E como tem sido acompanhar essa tragédia na sua terra natal? Muito triste. Uma saudade de Porto Alegre. Eu acho que essa tragédia me dá uma saudade da minha infância em Porto Alegre também. Quando era uma Porto Alegre mais rural, uma Porto Alegre que, ainda que já tivesse todos esses aterros, era uma Porto Alegre que convivia melhor com o Guaíba. Via o Guaíba como rio, antes dele ser transformado em lago e permitir, enfim, mais construções na beira dele. Falando com familiares, com amigos lá, eu acho que também uma expressão de revolta, sabe, Luiz, com o que veio acontecendo nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Assim. O Rio Grande do Sul, ele era um estado, quando eu cresci nos anos 80 e uma parte nos anos 90, que ainda que tivesse caminhando para dificuldades econômicas que leva à situação que está hoje, era um estado muito mais progressista, um estado muito mais igualitário. Porto Alegre era uma cidade muito bem administrada, mesmo com governos entre esquerda e direita, às vezes mudando, mas tiveram excelentes prefeituras do PT, que foram modelos, principalmente a do Olívio Dutra. A cidade tinha o orçamento participativo. Era uma cidade onde eu comecei a me aproximar, digamos, do que seria um ambientalismo, passeando nos parques lá, que tinha o Parque da Redenção, que tinha uma feira de orgânicos, que era de produtores. Então, era uma cidade muito acolhedora com o ambiente. E a cidade, e o Rio Grande do Sul, foi se tornando um lugar de mais intolerância, um lugar de mais ojeriza a natureza. Ao invés de lidar com o rio com mais respeito, acho que se tinha admiração, foi se tentando transformar o rio em algo que ele não era. Então, uma parte grande que foi destruída agora era dessas construções novas no Guaíba, que elas não tinham uma característica mais dali, assim. E também acompanhado de péssimas administrações públicas do Estado e do município de Porto Alegre. Então teve uma sequência no Rio Grande do Sul muito triste de governantes que foram destruindo não só a legislação ambiental que tinha lá, que era uma legislação bem sofisticada, era a mais sofisticada do Brasil, era uma legislação feita do movimento ambientalista que cresceu lá com Lutzenberg, uma legislação muito cuidadosa entre produção econômica e cuidado com a natureza. Mas em que momento essa chave vira? O capitalismo vai, porque tudo isso acontece por causa do capitalismo, vai e corta. Tem uma mudança do capitalismo ali. Então, eu acho que isso tem a ver com a crise da industrialização. É isso. Tem uma reprimarização da economia, com uma ganância, com uma estupidez das pessoas. Como eu saio de lá, eu começo a perceber a minha cabeça mudando e a de pessoas próximas ali, amigos de infância, uma cabeça encolhendo, assim. Então começa a se ter uma mentalidade diferente também. E isso eu acho que tem a ver com a mídia local, com as redes, e passa a se transformar numa maioria com uma visão diferente. Porque lá é um espaço muito disputado e dividido também. Né? O Rio Grande do Sul não é um lugar homogêneo, é um lugar grenal. Sim. Né? Mas tem 30% de uma visão muito progressista, 30% de uma visão mais centro, digamos assim, e tem 30% de pessoas muito reacionárias, que sempre teve, né? Lá teve um apoio à ditadura, é um Estado militarizado. Sim.
mas eu tenho parentes lá que moram, que são assentados do MST, ambientalistas, esse lado é muito forte também. E parece que o Rio Grande do Sul foi empobrecendo diante de ser um lugar que 20 anos atrás era Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, era um marco no mundo, da construção do novo mundo, se tornou um lugar do vice-prefeito ligado ao esgoto da internet, assim, do prefeito de Porto Alegre, ou um governador que decidiu fechar todo o aparato cultural do Estado. Tinha a televisão pública, que nem aqui tem o IRDEP, a Educadora, que são excelentes. Lá sobrevive por medidas liminares na justiça, a nossa televisão pública, por exemplo, sabe? A mesma coisa com a Fundação Ambiental, foram numa ideia de se fechar o Estado, supostamente diminuir o Estado, eles tiraram toda uma infraestrutura de pensamento, de produção de cultura, de conhecimento do meio ambiente. Então o Estado do Rio Grande do Sul, ele já começa a definhar antes da tragédia climática. Essa tragédia agora, ela acontece num momento muito triste da situação que o Estado já estava passando também. Eu acho que isso amplia ainda mais a dor, a tristeza, né? Então, que fatores ambientais facilitaram as enchentes no Rio Grande do Sul? Você agora aqui a foto aqui antes e depois. Olha só. É isso, essa dimensão que ninguém teve, né? Eu não sei, você que conhece melhor. Aí a gente observa, eu acho que tem dois planos. Tem um plano que não está aí, que é um macro, um geral. Da onde que veio tanta água para cair aí? Essa água toda, ela circula em rios voadores e ela vai ser despejada aí. Agora perceba, aí está uma área urbana e o morro está com mais vegetação. Mas o que aconteceu também, se tem mais chuvas caindo no Rio Grande do Sul, por uma questão climática que está associada ao desmatamento no Cerrado e na Amazônia, que produz ondas de calor e que vai levar essa chuva lá, inclusive com uma política de colonização a qual inclui muitos migrantes gaúchos que foram reproduzir um ideal de devastação nessas regiões, quanto também mudanças específicas regionais. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se dar conta nas mudanças climáticas, assim, né? Por um lado, diminuir em geral o índice de desmatamento de todos os biomas, a emissão de carbono, de combustíveis fósseis, de gases de efeito estufa. Isso tem que ser drasticamente, porque reduzido, porque isso muda a característica climática geral, ao mesmo tempo local. Nesse caso, essas áreas são de banhados, né? Aí a imagem da grande Porto Alegre. Que é isso? O problema onde é que, antes da água chegar aí tem essas áreas de Porto Alegre que eram áreas de aterro, mas o que aconteceu antes dessa água chegar aí, que foi o desmatamento intensificado. Sim. Em outras regiões, é evidente que a quantidade de água que estava aí, ela já ia provocar. Mas teve mudanças específicas na legislação gaúcha que permitiu, e aí nacional, depois do Código Florestal de 2012, que se regulariza desmatamento muito mais próximo da beira dos rios. O uso de outros agrotóxicos, que eles vão compactando também o solo. Então o agrotóxico não é que ele só está matando aquela erva ou aquela praga, ele está matando muito mais vida e ele também interfere no solo, na capacidade de absorção de água. Então tem uma mudança na agricultura e na legislação também do uso da beira dos rios que facilitou com que a água escoasse também muito mais rápido. Como se fosse um cimento, né? Então não dá para simplesmente se atribuir a uma mudança, digamos, do regime de chuva, mas também o que não foi feito corretamente ali, que poderia ter tido uma resiliência melhor. Uma resiliência significa uma forma de adaptação para sobreviver. E isso a gente pode fazer. Porto Alegre poderia ter mais canais, não avançar tanto sobre a beira do rio. Tem áreas altas em Porto Alegre, a cidade vinha se afastando. E uma coisa muito importante,
a gente não vai controlar o rio. A gente não deve colonizar o rio. A gente tem que respeitar o rio. O Guaíba, ele é um rio, lago, mas ele é um sujeito, como a Baía de Todos os Santos. Se fosse tratado como gente, com respeito, não teria tomado de volta o que foi roubado dele pelos aterros e nem por essa produção tão agressiva. Então, é necessário que se repense a relação com a natureza também, sabe? Entre a natureza como parte da gente mesmo. É fundamental, né? Porque eu acho que é nessa hora que, como você falou, você não consegue parar um rio desse. Não consegue, a gente não consegue parar a chuva. 900 milímetros de chuva. Tipo, isso é o dobro daquilo que caiu em São Paulo quando deu aquelas inundações. A gente não consegue parar. A gente não vai conseguir parar quando o mar subir, quando a maré aqui subir. Salvador, acho que é a segunda ou a primeira, segunda. Eu vi uma estatística que cidade que corre o risco de ser alagada, né? Toda alagada, submersa. Do mar? A quarta, a quinta. Né? Do mar e dos rios. Salvador é uma cidade... É uma cidade com muita água, com muita capilaridade de água. Isso é bom, isso é bonito. Esse monte de rios que tinham aqui, essa mata esplendorosa. Agora, transformar rio em caminho de ônibus, em esgoto, não vai dar certo. Não é bonito. Esse negócio não vai... Não é bonito para o rio, não é bonito para a cidade. E assim, as próximas gerações, eu não acho que elas vão estar passando de ônibus mais rápido, eu acho que elas não vão conseguir passar, porque vai tomar de volta. Tem uma avenida em Porto Alegre, a Ipiranga, que fica do lado do Arroio Dilúvio. Ontem à noite eu recebi uma mensagem. Atenção, a avenida corre o risco de sucumbir, virar um buraco, uma cratera. Vai sumir, vai ser engolido. Aqui também vai. Se não dá para lutar contra essas forças, elas não devem ser vistas como nossos inimigos. A gente tem que repensar o urbanismo. Se a gente vai transformar os rios de Salvador e tapar eles e construir pistas, o transporte está equivocado. Ele deveria ser muito mais com a natureza, assim, sabe? Para que se aproveitasse muito melhor essa dimensão da potência ecológica, que faz a característica daqui, e não vê isso como um problema a ser enfrentado. Eu reformei uma casa, agora eu estou lutando contra a água que entra lá. Eu penso, como é que eu posso... Ao invés de, se eu ficar lutando contra a água vai vencer. Eu vou ter que ver como é que eu me adapto com a água, para a água poder passar livre. Senão eu vou achar que ela está invadindo a minha casa. E a água não está invadindo a minha casa. A minha casa que está, eu que estou equivocado com a minha relação com a água. Eu tenho que entender como é que a água pode ter o caminho dela e eu posso morar bem. A gente tem que conseguir conviver. Olha que interessante o que Felipe está falando. Você, quando vai fazer um alvará de construção, a prioridade é se vai ser um polo gerador de tráfego, se vai ser isso, se vai trazer aquilo, se vai complicar aquilo, se vai... Mas eu nunca ouvi falar se o rio que está embaixo, ou se tem isso, ou se tem aquilo, o morro, você vai ter que tirar o morro. Nada ambiental, para mim, eu nunca vi nada ser explorado. Sempre olha, o trânsito vai aumentar, isso aqui vai precisar fazer isso, a via tal vai ter que ser feita assim. Mas você não trata o lado ambiental, olha que coisa. E ele é determinante. Porque uma hora, quando a caixa encher, é o que você falou. Rio coberto. Aí, 200 bilhões de prejuízo. Não se calcula. Chega um número que ele é incalculável. O que o Rio Grande do Sul está enfrentando é isso. Inclusive os industriais gaúchos agora, que já estavam em decadência antes, pedem um tipo de indenização que já é para salvar o que não é aquele problema. O Rio Grande do Sul ele não tem que salvar o que de antes, ele tem que se construir para frente hoje. Sim, a questão é qual que é o Rio Grande do Sul do futuro, qual que é um estado que essas pessoas vão poder viver, onde vai chover muito. E tem que construir uma convivência, um novo estado, né? Eu acho que esse é um debate que está lá. Na sua opinião, em quanto tempo o estado poderá se recuperar dessa devastação? Eu acho que se o povo do Rio Grande do Sul
tivesse a oportunidade de se organizar para mudar as coisas e construir um novo lugar, eu acreditaria que em 5 anos assim, eles conseguiriam construir algo novo, com muita mobilização popular. Do jeito que as coisas estão indo, eu acho que o Estado nunca mais vai se recuperar. Eu acho que a situação daqui para frente vai ficar muito pior. Os indicativos do governo do Estado, do Eduardo Leite, eles são assustadores. O plano de reconstrução do Eduardo Leite, inspirado no que aconteceu no furacão Katrina, ele vai promover uma nova devastação. Vai ter um avanço de um capitalismo especulatório com um abuso de usurpação e espoliação dos lugares, que eu acho que o que vai ser construído daqui para frente vai ser muito pior. O projeto em curso agora, ele não vai permitir uma reconstrução das condições que estavam, mas ele vai levar a construção de um lugar muito pior. Um lugar mais estratificado socialmente, um lugar onde a população negra vai ser mais marginalizada e um lugar onde o Rio vai ser mais agredido ainda. E a tendência é piorar. Então, o atual projeto desse governo é de piorar muito a situação lá. Agora, isso está em uma intensa disputa. Eu tenho esperança de que esse projeto não vença, de que a consultoria que eles contratou para reconstruir o Estado, esse projeto não seja jamais implantado, porque isso é uma pá de cal na possibilidade de se construir um lugar adaptado com as mudanças climáticas e de maior justiça climática, sim, de maior justiça social e racial, sabe? E aí sim poderia-se ter uma esperança, mas com esse governador, que ele é responsável pelo que aconteceu lá, e por esse prefeito que foi responsável pela tragédia, há poucos meses atrás teve uma outra enchente, já tinha se visto que toda a estrutura de proteção estava arruinada e que deveria ser reformada. A questão das bombas, né? Das bombas, dos diques, são coisas simples, não é caro. Caro é o que aconteceu. Ou seja, a cabeça desse prefeito, desse governador, é ladeira abaixo o futuro do Rio Grande do Sul. É aquela coisa, a prevenção sempre mais barata, mas nunca feita. E muito mais necessário, e salva vidas. Salva vidas. Agora, eu não estou lá, mas eu sinto muita intensidade de consciência e de mobilização, né? O povo gaúcho que eu conheço é um povo que tem consciência e se indigna. Então eu tenho sentido muita indignação numa vontade de mudar. A esperança é que isso mude. A gente tem esperanças, né? Mas assim, a participação do governo federal lá também em termos de contradição com o governo local está muito ruim. A nomeação que o Lula fez também o Pimenta não é uma pessoa com experiência, com visão para liderar esse processo. Isso já se viu. Então, assim, a gente está numa situação de emergência climática e de tragédia política. E essa tragédia política a gente tem que conseguir superar para conseguir construir algo novo em termos de uma coabitação com a natureza. E tem quadros no Rio Grande do Sul, tem pessoas capazes, tem experiências intelectuais e experiências da vida cotidiana também, né? Tem projetos em curso lá, tem estruturas dentro do Estado, digamos assim, né? De instituições do Estado que estavam funcionando. Eles têm capacidade de possibilidade. Eu torço para que a situação mude, para se construir algo novo. Isso. Não é reconstruir como é que estava antes, tem que construir algo novo. Uma cidade onde a água possa circular, possa passar, mais canais junto com os diques. Não adianta só criar muro para enfrentar a água. E quando a água passar, que ela possa fluir e que se construa em áreas mais elevadas, mas que se consiga repensar a convivência da cidade com o Guaíba. Olha,
Eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque o papo aqui está muito legal com o Felipe. Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos de volta com Felipe Milanês. No mundo, qual o país mais avançado em leis ambientais? Os Yanomami. Nenhum Estado-nação é avançado em termos ambientais. Mas aqueles acordos não são cumpridos? Aquele assinado em 2015? Pode dizer a Nova Zelândia. Eu acho a Noruega pode dizer que eles têm para eles mesmos, mas eles estão emitindo carbono com exploração de petróleo, produzindo agrotóxico. Nenhum país hoje tem uma legislação realmente adequada para o que a gente necessita. Porque o que a gente necessita tem que estar além dos países. É por isso que os acordos, por isso que a ONU deveria ser uma agência tão importante para a COP, né? A COP que vai ter o ano que vem, que a Convenção das Partes para o Clima, deveria ser feito pelos, digamos, um acordo entre todos os países para que a gente cuidasse do planeta. Os países não estão conseguindo resolver isso. Então, acho que a gente deveria entregar para o Zulu se reunir com os Yanomami e chamar os povos da Sibéria, os povos que vivem com a terra, fora das marcações dos Estados-nações, delimitados por seus exércitos, para ver como é que salva a humanidade. Tipo um conselho Jedi dos povos indígenas. Esse seria a nossa salvação diante dos impasses seguidos das convenções da ONU. Parece que a ONU, a gente teve a Rio 92, que deu tanta esperança, e depois teve o Acordo de Kyoto, aí Acordo de Paris, e os anos passam e as coisas ficam piores. É um desafio tremendo. Será que o Estado-nação, será que os estados, os países nessa organização conseguem lidar com seus interesses individuais, de suas elites, ou os interesses dos humanos com o planeta? Essa é uma questão. Mas no equilíbrio aí resolve, né? E a gente não sabe, porque daí os russos estão com uma opinião, os americanos estão com outra. Aí o Lula fala, a gente tem uma matriz energética mais limpa, mas a gente vai explorar petróleo na foz do Amazonas. A gente não dá mais. Ou o Correia também, que teve um plano, quando ele era presidente do Equador, de não explorar petróleo na Amazônia para ter uma compensação. O único governante, parece, que está com uma fala potente nesse sentido é o Petro da Colômbia, que decidiu não explorar mais petróleo na Amazônia, a diminuir a mineração predatória. Essas são questões importantes, né? E isso, infelizmente, essas convenções da ONU, onde os países se reúnem, liderados pelas corporações, e aonde as vozes, que eu acho muito importantes, que são aquelas vozes dos defensores ambientais, né, daquelas pessoas que protegem efetivamente
o planeta, elas não se fazem presentes nesses debates. Elas deveriam ser. Mas não, por quê? Não são chamados? São excluídas. Então não são chamados. Elas são chamadas para passear fora. Aí elas lutam e se mobilizam, mas elas, na hora da decisão, elas são excluídas. E quem faz a decisão, as tomadas de decisões, elas estão muito mais ligadas a interesses pessoais, econômicos, de corporações, do que aqueles para a nossa sobrevivência. Isso é muito sério. Porque isso está levando a um colapso. E a gente deveria realmente ter uma nova forma inclusive de representação política nesses estados. Pior é que nós passamos a Covid, que foi um grande período para se pensar, né? Se repensar. Todo mundo se recolheu, ficou em casa. Eu tive uma parte da Covid aqui em Salvador, eu frequentava muito o Porto da Barra para nadar, que estava aberto para fazer natação. Depois fecharam. Não, para nadar podia. Podia? Podia fazer esporte náutico, não podia ficar na areia, né? Então eu ia fazer natação, exercício físico e saía. Que coisa tão linda, que paraíso. Eu nadava em cima de tartarugas, olhava aquela praia maravilhosa, ficavam os pescadores só que tinham acesso. Onde é que estava esse lugar? A natureza voltou, em 6 meses a natureza voltou. 6 meses a água ficou branquinha. Branquinha. A gente parecia agora, você falou do Farol da Barra, domingo próximo agora, vamos marcar para a gente nadar lá. Tem um cantinho ali no Farol. É inacreditável. Parece que todas as linhas de ônibus botam para a Barra. 45, 47 quilômetros de orla, só tem a Barra ali para parar o... Tinha que descontaminar toda hora, né? A Covid parece que foi um chacoalhão. E os humanos escutaram no início, assim que passou, foram tudo para o shopping. Aí voltou de novo. Aí Porto Alegre já está com uma sensação. O relato das pessoas lá é uma memória da pandemia, traumática também, de reclusão, de ficar em casa, de isolamento, de muita depressão. E eu tenho sentido, conversando com amigos, assim, que esse longo período agora abaixa, não é só falta d'água, banheiro, das águas sanitárias, né? De comida, todas as restrições físicas, mas é também de convívio, as pessoas não estão se encontrando, não vão para bar, não dialogam, não passeiam, elas estão isoladas, estão em trauma, estão numa situação de penúria, de tragédia, isso vai abalando o emocional. Muito forte. Felipe, vou te apresentar agora a minha filha Luísa. Cadê você, Lu? Oi, Lu. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Luísa? E aí, Lu, me conte aí o que nós temos. Eu hoje vim em homenagem ao nosso convidado, Felipe. Vim de Colorado. Viva! Vamos inteiro. Ai, não pode, não dá. Ai. Não, eu vim até falar que quando eu soube que Felipe era um torcedor do Internacional, que até hoje eu sinto por ele a final do Brasileirão de 2021, que um torcedor do Inter pagou R$1 milhão para Rodinei jogar a final e ele foi expulso. Até hoje eu sinto por você, Felipe. Mas quem pagou... Não, tá sentindo muito mais, até hoje. Era um mágico, eu acho, do Mato Grosso. Minha filha, você faz isso com o convidado, já dá essa, como diz minha outra filha, no pâncreas. Não, eu só tô lembrando um fato que aconteceu e que eu senti muito, até porque eu sou São Paulina e odeio o Flamengo. E aquele campeonato era pro Inter ter ganho, né? Era do Inter aquele campeonato. Eu tava no Morumbi quando o Rafael Sobis fez o gol em cima do São Paulo e perdemos a Libertadores. Aquela Libertadores foi tão bonita. Eu tava no Beira-Rio. Não, só isso. No São Paulo, quando a gente foi campeão. Foi nada de tão bonito. O menino lá foi deu esperanças do Inter. Aí ganhamos o Mundial, foi lindo. Aí o Inter ganhou outra Libertadores. Eu achei que o Inter ia, né, ganhar sempre, assim, né? Daí perdeu para o Mazembe, desde então, ladeira abaixo. E aí, Lu, UFC News de hoje? Bom,
Hoje vamos falar sobre as mudanças climáticas e a COP 2025. Vamos lá. Vamos lá, roda a matéria. Com as mudanças do clima e o aquecimento da temperatura da Terra, os desastres naturais poderão ser cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo. Segundo o levantamento do governo federal em 2024, estima-se que mais de 1.900 municípios, onde vivem 73% da população brasileira, estão em risco de eventos como o que assola o Rio Grande do Sul e já provocou estragos em Petrópolis e em São Sebastião. Dessa forma, discutir a questão climática é cada vez mais urgente. Em 2025, a 30ª COP, Conferência das Partes, será sediada no Brasil, na cidade de Belém do Pará. A capital é localizada no bioma amazônico, que abriga uma das maiores biodiversidades do mundo e cuja conservação é crucial para o equilíbrio do clima no planeta Terra. O evento representa a colaboração internacional como forma de atingir todas as metas relacionadas à redução da emissão de gases do efeito estufa e da contenção ou apaziguamento do aquecimento global. Uma iniciativa que merece toda a nossa atenção, pois preservar o meio ambiente é preservar a vida. Esse foi o FC News de hoje. Até a próxima! Palmas, né? Muito bom. Parabéns. Falou tudo ali, né? Disse. E aí, Lu, perguntas? Sim. Qual a importância do Brasil receber a COP em 2025? É COP. É uma importância muito grande e ser sediado em Belém também. Porque Belém é a saída do Rio Amazonas, né? É onde traz onde junta todos os rios confluem até Belém. Isso traz toda a energia da Amazônia, de toda a Amazônia, desde os Andes. Belém é uma cidade linda, importante historicamente e com muita pesquisa climática também. Eu estive em Belém no mês passado, num encontro acadêmico muito bem organizado pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Estou voltando para Belém mês que vem, uma reunião da SBPC. Eu trabalho muito em Belém. Belém tem o Museu Guild, que é um museu que é uma referência de estudos de biodiversidade no mundo. É um centro de pesquisa com mais de 100 anos. Tem INPE, tem uma universidade extraordinária, que é a UFPA, com esse núcleo de altos estudos amazônicos. Então, Belém tem conhecimento dos efeitos do clima na Amazônia e sociais também, que levam à degradação da Amazônia. E Belém é um polo de encontros também. Então, assim, por Belém, pelo Brasil, eu acho incrível. Porque Belém, historicamente, é uma encruzilhada de caminhos e de encontros, onde o Caribe se encontra com o Atlântico também. Tem muita influência musical caribenha. Isso traz também referências culturais, experiências de convívio com a natureza, sabe? E é muito importante acontecer na América do Sul e em Belém, como um lugar na Amazônia de pensamento que pudesse nos ajudar a encontrar uma saída. Agora, como vai ser organizada e quem vai estar nos lugares de decisão, isso é uma preocupação muito grande, assim, porque a gente poderia ter um grande avanço necessário, urgente, e eu tenho uma esperança quase ingênua de que possa ter avanços, mas que pudesse, as pessoas dessas regiões da Amazônia pudessem ter uma expressão contundente da urgência das mudanças necessárias nas tomadas de decisão, seria extraordinário. E eu quero lutar muito para que essas vozes possam ser ouvidas. Mais? Sim. No dia a dia, o que as pessoas devem fazer para preservar o meio ambiente? Transporte público, elas devem escolher muito bem suas profissões também, no limite possível, né? Será que a gente vai ter uma profissão de que de alguma forma a gente contribua? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar a natureza.
As pessoas devem aprender a votar muito bem também, Sim. a escolher quem que está lá e Começa ter por aí. sempre votos muito conscientes numa representação política que seja adequada ao maior problema que a gente enfrenta, que é o problema climático. Eu acho que essa atuação política ela é mais importante do que a gente decidir se a gente vai voar ou não de avião. Evidentemente tem os excessos. Não é muito no nosso caso aqui no Brasil, né? Isso é mais para Europa, onde as pessoas teriam a oportunidade de ir de trem, vão de avião. Mas aprender a votar com consciência e cuidar, no limite também, da sua alimentação. Digamos assim, conseguir ter uma alimentação e usos materiais assim que tenha menos impacto. Digamos, diminuir carne vermelha, não trocar de celular todo ano, ir diminuindo o consumo, são questões importantes. Mas eu acho que votar, se organizar e escolher a profissão são muito determinantes também. Ok, Lu. Tá bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo, meu Obrigado, Beijo. viu? Lu? O senhor para de comer carne vermelha. Churrasco. Não tem que parar. Eu Não, sou gaúcho, eu como carne vermelha. Mas não precisa estar em todas as refeições, alguma coisa. A gente, assim, pode se trocar a proteína, diminuir muito, assim, né? De que a carne vermelha pudesse ser algo, em geral, uma vez por semana, uma vez por mês, e diminuindo, que a gente conseguisse ter uma transição de alimentação. Também é importante. O problema é que a gente vai discutir isso num país com fome. É complicado, né? A gente tem que primeiro acabar com a fome. Agora, acabar com a fome significa uma produção adequada de alimentos também. Mas quando você fala em algumas reduções, que você estava falando, o país vai sobreviver como? Porque a maioria, as indústrias e tudo mais, é que faz mover essa economia. E hoje o crescimento populacional é imenso, né, para essa massa toda. Eu fico tentando achar essa conta aí, né? Como é que você fecha se você for... Porque tudo bem, Belém até, vamos dizer que foi um lugar lá sagrado, você manteve ali. Mas você pegar uma São Paulo, por exemplo, com aquela densidade demográfica e arrumar aquela bagunça ali... Eu acho que a conta não está fechando, né? Há algum tempo que a conta não fecha. É por isso que a nossa economia está tão mal, por isso que o país é tão desigual. Eu acho que a conta fechar significaria ter uma produção econômica que satisfizesse melhor as necessidades. Isso significa mais indústria e menos extração de recursos naturais para exportação, mais controle sobre a natureza, né? Mais economia circular, mais economia local, por exemplo. Tem que se repensar a economia para a conta fechar. A conta hoje não fecha de jeito nenhum. A balança econômica e ecológica do Brasil é uma tragédia, de toda a América Latina. Aqui se exporta toneladas e se importa gramas, basicamente, né? Então, a conta não está fechando. Tanto a conta não está fechando que, no caso da Bahia, por exemplo, o crescimento econômico está calcado hoje na exportação de nutrientes do solo, de água, por hidrogênio verde, por minério, por uma superexploração geofísica do Estado que vai levar a um colapso, ao invés de que se deveria ter muito mais investimento numa produção de uma indústria que satisfizesse, indústria enquanto transformação, sabe? Sim. As necessidades pontuais do povo daqui. Exatamente. Que elas são locais, mas isso necessariamente deve vir com um equilíbrio. O problema do Brasil, a Bahia e o resto do país é a desigualdade econômica. Com essa desigualdade econômica, não há como a conta fechar. E reduzir essa desigualdade, ela não vai ser feita com o aumento da economia. Porque quando teve um crescimento da economia no Brasil
digamos, no início do século, nos governos Fernando Henrique, Lula, cresceu, mas a desigualdade aumentou. E a superexploração levou a alguns episódios de colapso que foram muito sérios, como os que aconteceram em Minas Gerais. Eles foram decorrentes da superexploração de minério que levaram ao colapso daquelas barragens, por exemplo. Mas quando você pega 47, eu acho, por cento hoje do PIB e coloca em um estado só, fica difícil você ter um equilíbrio de alguma coisa, né? Tem alguma coisa... O PIB é uma unidade que mede de uma forma equivocada a economia hoje em dia. A gente deveria abrir mais além do PIB para contar o que realmente precisa crescer. E uma expressão que está sendo muito utilizada na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos também, que é decrescimento econômico. A gente também tem que ter um decrescimento global do metabolismo da sociedade em termos de uso dos recursos naturais. Um decrescimento ele é urgente em termos do uso dos recursos naturais do planeta. Assim, sabe? Tem que ter a gente tem que dar uma mudança que é quase um cavalo de pau. Mas eu digo o seguinte, sendo uma medida, isso é igual a IMC, né? A nossa, seu IMC, qual é a sua altura, seu peso? Não vai bater, tem que fazer de uma outra forma. Mas, em tese, a grosso modo, o PIB está ali, em São Paulo, 47%. É um absurdo, porque você tem em São Paulo 47%, quando você olha para o Nordeste todo, não dá o PIB do ABCD. Não é de São Paulo, o ABCD. Diadema, cidades vizinhas ali. Então, isso é inacreditável, não tem como crescer também, não tem como você... aí você tem que repensar, porque aqui tem uma Bahia imensa, você já deve ter corrido essa Bahia toda aqui. A Bahia tem muito a explorar, tem muito a produzir, tem muita coisa bonita. Agora, não se tem uma boa estrada, não se tem uma forma mais barata de se transportar as coisas também para facilitar. Esse desnível no Brasil também é terrível, né? Eu acho isso... Colonialismo interno também, né? Então, São Paulo é muito rico também porque São Paulo explora o Nordeste e a Amazônia. A indústria de móveis do sul do país viveu da exploração de araucária e depois da Mata Atlântica, matas do sul da Bahia também, e da Amazônia. Então, essa relação de exploração, ela acontece num panorama global, mas também interno, né? E não tem saída se a gente for crescer explorando demais a natureza. Isso é uma chave que a gente precisa mudar mesmo. A COP existe desde os anos 90. Quais os avanços já foram feitos desde então? Acho que você é meio cético em relação à COP, que eu anotei. A COP existe dos anos 90 porque antes já vinha se tendo outras tentativas de diagnóstico e de estar juntos. Tinham os outros clubes, digamos assim, né? De países que faziam relatórios. Isso vem desde 72, quando tem um relatório, né, da Conferência de Estocolmo, onde já se fala assim, vai ter que ter um limite da bonança do crescimento do pós-guerra. Quando chega nos anos 90, e a Conferência do Rio de 92, ou seja, que era 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, já se anunciava que deveria se ter uma outra mudança, porque na época se falaria de um desenvolvimento sustentável. A ideia do desenvolvimento sustentável, que pautou talvez as COPs, ela frustrou as expectativas, porque não se levou ao esperado desenvolvimento e ele foi absolutamente insustentável. Então, a gente tem que repensar mais o modo de vida. O que aconteceu é que as COPs foram tentando promover formas muito suaves de lidar com o planeta, mínimas de tentativas de acordo, e nem isso aconteceu. A COP reproduz a crise da própria existência da ONU hoje, que também está assistindo ao genocídio de Israel em Gaza e não consegue agir. E aí a gente está assistindo a destruição do planeta e não consegue agir também. Então, esse clube da ONU,
ele não está funcionando. As representações dos estados não estão funcionando e as COPs passaram a ser instâncias de negociação de mais exploração da natureza, onde os mínimos acordos feitos não necessariamente são cumpridos, e isso foi levando a colapso. Agora, a COP do clima, ela não anda sozinha. Tem outras COPs, como a COP da biodiversidade também, que também é fundamental, que também a gente deve prestar atenção, que são esses grandes acordos de regulação. Agora, a COP depende daquele clube mais restrito, que é o Conselho de Segurança. Aí os russos não topam, nada dá certo. Os americanos não topam, nada dá certo. Então a gente fica entre consensos que não são alcançáveis. Ainda tem um baixinho de uma Coreia que eu tenho medo dele apertar um botão. Nossa! E eles já estão apertando o botão, na verdade. O que a guerra da Ucrânia, né? e o genocídio de Gaza, já é isso. A emissão de carbono dessas disputas violentas que deveriam ser reduzidas à política, elas já estão assim, acelerando ainda mais a tragédia, além da tragédia humana, o que reflete, né, como eles são paralelos, assim, né? Mas a devastação dos territórios e das pessoas. A humanidade parece que perdeu realmente assim, um sentido de coexistência, de coabitação possível no planeta. De ser humano. Na sua visão, qual o principal motivo do interesse mundial sobre a região da Amazônia? Tem vários, né, interesses na Amazônia. Tem interesse da beleza da Amazônia, como uma floresta linda. Tem os interesses de exploração econômica, que tanto é da Amazônia quanto é na floresta do Congo também, onde tem cobalto. E eu me preocupo muito com os interesses da elite brasileira sobre a Amazônia, dos ruralistas e das mineradoras. Isso, para mim, é assustador, porque é por aí que os interesses internacionais agem, através das corporações, para produzir soja, gado e minério e expulsar os habitantes da floresta, os povos indígenas, ribeirinhos, as comunidades tradicionais. Então, o que seria o interesse internacional, a cobiça do interesse internacional sobre a Amazônia, o que é o mais assustador é o das grandes corporações articuladas com a bancada ruralista e da mineração. Esses são os mais antinacionalistas e que querem se dar bem e se mandar depois, e nos roubar, e promover um genocídio indígena, como o que acontece hoje com o povo Yanomami, e a devastação da floresta. Então, esses interesses internacionais, eles desarticulam as nossas próprias possibilidades de transformação da nossa economia, das relações com a floresta, das próprias representações do Brasil na COP, por exemplo. Por que a gente não tem uma representação mais sólida de defensores ambientais da Amazônia, mas as grandes mineradoras, petroleiras, sojeiros vão ter uma presença maior? Sim. E eles não têm interesse na preservação, eles têm interesse em ganhar dinheiro. Eu defendo uma participação de defensores ambientais, de povos tradicionais nas negociações. E eu não estou sozinho, não é uma cruzada missionária minha. Não, isso é um movimento forte, global, da gente mudar as discussões necessárias que devem ter na COP. Então, há uma representação indígena, ainda efêmera, mas o lobby dos fundos de investimento. Os fundos, hoje, às vezes, quem compra a terra são fundos, não a pessoa. É um dinheiro que brota, a pessoa compra aquela terra, sequestra ela por conta de emissão de carbono. Isso é muito negativo também. Sabe? Sim, sim. Se você pegar hoje o mapa de 10 anos atrás e agora, coitado da Amazônia. Desmatamento e o mapa mais assustador na Amazônia é o de grilagem de terras. Isso também está atingindo a Bahia de uma forma muito forte também. Então, a grilagem de terras que está promovendo um avanço especulativo do capital,
onde se promove uma devastação. A Bahia é o 5º estado em desmatamento no Brasil. A gente tem que tomar conta de todas as florestas, da Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal. E essa devastação ela é junto com a violência contra as populações que vivem naqueles ambientes. Aqui na Bahia, fundo fecho de pasto, quilombola, indígenas. Na Amazônia tem ribeirinho, seringueiros, extrativistas. Essas pessoas deveriam ter uma voz mais proeminente na sociedade. Esse é um trabalho que eu tenho feito. Inclusive, eu estou lançando um livro sobre esse tema agora. Vou falar aqui sobre ele. E aí a gente, assim, como é que essas vozes podem ser ouvidas frente às vozes do fundo de investimento ou da mineradora, que não quer desenvolver o país, não, ela quer saquear o minério. Felipe, fala um pouco sobre o seu novo livro, Lutar com a Floresta. Vivo da floresta, protejo ela de todo Essa jeito. voz de Zé Cláudio. Por isso, eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. O senhor não tem medo? Esse é um trecho do filme Tem. Toques que Amazon. Eu tenho medo, mas no mesmo instante que eu tenho medo, Maria e o José Cláudio. impulso que eu tenho quando eu vejo uma injustiça me tira o medo. Essa majestade, uma castanheira. Esse é um documentário que eu fiz anos atrás, em 2012. E o livro é sobre essa história. O livro fala sobre O pensamento de um casal de castanheiros na Amazônia, extrativistas, que foram assassinados por 2 pistoleiros a mando de um pequeno fazendeiro que estava grilando terras, junto com outros na região. Eu faço uma análise, a partir desse caso, de toda a geopolítica dessa região, os interesses internacionais, por exemplo, com relação à pecuária, o investimento em grandes frigoríficos que foram construídos ali, da mineradora, no caso a Vale, lá na região. Eu vinha investigando a produção ilegal de carvão para fazer ferro gusa, que é um ferro bem mais, digamos, é o ferro mais básico que é usado na mistura com aço. Eles queimavam castanheira, a floresta amazônica, reduzia carvão para fazer ferro. Sabe? Vê se faz sentido. Poderia se plantar eucalipto e o casal denunciava. Agora, esse casal, eles lideravam um projeto de assentamento agroextrativista, uma reserva, com muita inspiração, muito bonito, com muita produção, com muita produtividade. Só que era uma produção associada à reprodução também. Então, eles produziam castanha, óleos, essências, mas também cuidavam da floresta. Essa é uma lógica que deve ser um motor de uma nova economia, digamos assim, sabe? E aí o livro eu trato da visão de mundo deles, do pensamento deles, dentro de um marco do que seria a nova era que a gente vive, do antropoceno. Só que eu tento contar um outro antropoceno. O antropoceno é a era do humano dominando o planeta e destruindo o planeta, né? Era como se estava denominando essa era geológica. Eu tento contar uma outra era geológica a partir da experiência prática dos trabalhadores que vivem com a floresta. É uma história que se passa na Amazônia, mas ela poderia estar acontecendo aqui na Bahia em vários lugares. Aqui na Bahia de Todos os Santos, com as marisqueiras, no sul da Bahia, com o pessoal que produz com cacau, com cabruca, junto com a Mata Atlântica. A área que é quem preserva o ambiente. Essa é a grande maioria das pessoas que eu acho que deveria estar na COP. Que eu acho que deveria... Tem representações no governo, né? Tem uma secretaria do Ministério do Meio Ambiente que é para povos, comunidades tradicionais e desenvolvimento sustentável, mas eu acho que essas vozes deveriam ser mais... Essa secretaria deve ter uma agenda a cada 6 meses. Enquanto outras têm toda semana, essa tem a cada 6 meses. Eu tenho certeza. E o recurso? Lá embaixo. Isso eu tenho certeza. Aí bate em porta e não é ouvido. Essa secretaria, que no caso a secretária Edel Moraes, ela é uma mulher negra da Amazônia maravilhosa, extrativista, incrível, mas não é ouvida também. Essas vozes, o livro é uma luta para que essas vozes sejam ouvidas. Essas vozes que aprenderam com a floresta.
a conviver com a natureza. Tem muito a nos ensinar. O livro está sendo lançado agora. Eu tenho uma casa na Praia do Forte. Eu vou andando da casa, tem um caminhozinho, tal, passo, tal. Era todo arborizado. Aí passava, andava, tal. Tem uns 3 ou 4 anos. Daqui a pouco vai passar metrô do meu lado lá. Só tem condomínio. Eu disse, cadê? Não tem mais nada. Tá sobrando nada, porque tudo condomínio. Vai passar um metrô, vai passar tudo. E fecha um acesso à praia. E acabou. Né? Tem uma praia lá que para ir tem uma rede internacional de hotéis do tipo, tem que dar uma volta, porque a gente não consegue acessar a praia. A lógica da cerca, do muro. Aí virou. É inacreditável. Eu vinha percebendo, eu falei, não é possível. Cadê a floresta? Sumiu. Agora estão do outro lado. O lado que tem o hiper, o mercado lá. Eles agora estão começando a tirar, esvaziando. Eu disse, daqui a pouco vai passar. Desmatando, levantando condomínio. Aí começa a mudar todo o regime de águas ali, o rio vai começar a sujar o mar, vai começar a ficar mais calor, aí as chuvas vão vir, vai alagar, vai devastar, começa a produzir o problema, ao invés de estar produzindo algo bonito. Eu estou pegando uma área pequena, não tão grande, num local que todo mundo conhece. Imagine isso em proporções maiores. E o estrago que isso deixa. Isso não reverte, não, gente. Você não chega a reconstruir isso daí. Esses casos aqui na Bahia, em diálogo com o livro Lutar com a Floresta, né, com a experiência de Zé Cláudio Maria, eu penso muito como que essas comunidades de pescadores que viviam lá por tanto tempo cuidaram de lá. Tanto que a gente, né, você pôde chegar na Praia do Forte e ela estava bonita. Graças a quem viveu há muito tempo ali, cuidou dela, né? Eu tive num lugar mais ao norte agora, maravilhoso também, que chama Barra do Siribinha. E está muito bem cuidado pelas comunidades pescadoras ali. Como é que se poderia ter mais gente vivendo lá e continuar cuidando? Essas populações deveriam ser vozes muito ativas na discussão de qualquer empreendimento. E não serem tratados com desrespeito para ter subempregos, que é o que está acontecendo muito no litoral daqui. E sendo expulso dessas regiões. Essa é uma lógica errada, que ela é violenta contra aquelas pessoas, ela é extremamente injusta, mas é também com a natureza, e vai voltar contra. Tanto os lugares se tornam lugares violentos, que tem essa necessidade de construir muros, cerca elétrica, porque é produzida uma injustiça com a população local e com quem vai. E com a natureza. O litoral da Bahia é um litoral tão bonito, e tem sido tão bonito, talvez há uns 2000 anos, assim, que se tem registro de que esse litoral é muito bonito e bem ocupado. Mas a ocupação dos últimos 30 anos talvez não deixe um legado. Tem algo que está errado aí, né? Essa lógica de especulação é muito complicada. Jovens, perguntas? Isis, abre a câmera aí. Deve estar tudo cheio de perguntas. Tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta. Se fosse feito com tanta tecnologia, né, que hoje nós temos, e o ser humano ele acaba se colocando realmente de uma forma super inteligente, acima de todos, mas não consegue construir ainda, né, de forma sustentável, da forma que deveria ser, mantendo a evolução, mas mantendo a natureza, né? Como é que você vê isso? Existe hoje algum estudo, alguma possibilidade de a gente realmente fazer, não destruir o rio e conseguir evoluir? A correlação aí, né? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante, porque isso nos remete a gente pensar não numa superioridade de um tipo de conhecimento, por exemplo, da engenharia, sobre outros, mas num diálogo de experiências, de saber e de conhecimento. A gente poderia construir, por exemplo, próximos a rios, desde que se soubesse
e se aproveitasse mais as experiências de quem já convive com o rio. Eu fico imaginando, nesse caso que a gente estava falando do litoral da Bahia, se essas construções fossem feitas de acordo com o conhecimento de quem vive nessas regiões. Isso é algo com o qual eu trabalho na UFBA hoje. A gente chama de conhecimentos de notório saber, né? ou uma descolonização do conhecimento. Se há um encontro desses saberes, dessas experiências, é possível, sim, ter construções que sejam muito mais sustentáveis, reproduzíveis, muito mais bonitos também, porque essa crise que a gente está vivendo é estética também. A maioria dessas construções são feias, elas são ruins, elas não duram. Eles trazem porcelanatos horríveis para colocar em lugares onde não deveria ter, sabe? Trazem madeiras que não são adaptadas. Quando já se teria um outro tipo de conhecimento local que poderia integrar. E tem arquitetos que têm essa busca também. E economicamente isso poderia ser saídas. Inclusive o que a gente tinha conversado, Luiz, sobre as alternativas econômicas, que a gente deveria incentivar muito mais uma circulação de economia local. Por exemplo, no interior da Bahia se tinha muitas olarias. O piso da minha casa é de uma olaria de um quilombo que fica perto de Irará. É belíssimo, assim, é um barro claro, confortável, térmico, sabe? Se essas construções forem feitas junto com as comunidades locais, com arquitetos tradicionais, junto com o arquiteto da UFBA, por exemplo, o arquiteto com uma formação, mas com um tipo de conhecimento, junto com o arquiteto que tem um outro conhecimento, digamos assim, isso poderia ter mais diálogo, né? O caso dos rios aqui em Salvador, a gente não deveria encostar em nenhum rio em Salvador sem antes pedir licença para o rio e pedir licença para sacerdotes que conseguem conversar com o rio, com as mães de santo que conhecem o rio. Porque o rio, em Salvador, é Oxum. Então a gente não pode agredir um rio, porque vai estar agredindo uma entidade também. E isso é muito importante, porque se a gente conversasse com quem consegue conversar com o rio, a gente saberia melhor como não agredir o rio. Os indígenas clamam por isso. Mas... O Davi Yanomami, ele é um grande pajé do povo Yanomami, e ele senta para discutir junto com cientistas, como Antônio Nobre, por exemplo. Se a gente conversasse com os pajés, a gente não iria agredir tanto a floresta. Então não adianta a gente ter um conhecimento de um climatologista sem o pajé. Eu acho que nas minhas pesquisas sobre clima aqui na Bahia, eu identifiquei que há um consenso de cientistas sobre os impactos que vão acontecer aqui, de seca e de chuva, e é também um consenso xamânico, com vários pajés com quais eu já conversei aqui na Bahia, e eles também estão seguros de que a devastação que a gente está acelerando vai produzir mais mudanças climáticas negativas para a sobrevivência desse território. A gente tem que aproximar os pajés dos xamãs e deixar com que os artistas nos apontem o futuro. Essa é uma expectativa um pouco ousada, porque esse pessoal sacou o que está acontecendo, sabe? A tecnologia da informação, ela veio e ajuda bastante. Tá? Você fala de zoneamento, mapeamento, acompanhamento. Isso contribui muito para o trabalho de vocês? Eu acho que na Amazônia tinha um projeto que era o Civan, se o nome era esse, eu não sei, não lembro. Essas tecnologias que hoje você rastreia, mapeia, como aquela que nos Estados Unidos viu que tem essa camada essa deformação lá no... Eu até quando chegar em São Paulo agora, eu vou ver se eu boto um capacete, estou até com medo de... E a inteligência artificial também, né? Hoje a inteligência artificial é fundamental. Ela pode ajudar em todos esses planejamentos. Acontece que, por exemplo, o planejamento urbano, regional, o desenvolvimento de satélites, as cartografias, a cartografia ela também é um instrumento de poder. E o que a gente cartografa hoje é muito discutido também pela forma como essa cartografia pode ser construída, as questões que ela coloca, para quais razões, assim, também, né? Para que a gente está usando essa tecnologia? Ou seja, o trabalho humano, ele continua sendo fundamental. E no caso dessas
tecnologias anteriores, por exemplo, de análises de satélite ou de imagens aéreas, elas foram importantes para a construção de estradas, identificação de lugares de extração de minério e tal. Só que elas também produziram muitos problemas. Eu acho que a tecnologia ela deve vir em diálogo sempre com a razão dessa tecnologia existir para melhorar a vida das pessoas e não para aumentar a exploração. Nesse ponto é que eu ia tocar, porque vamos supor que a tecnologia, a inteligência artificial, você cria lá um modelo em 3D e te dê que a elevação que você possa, no máximo, mexer por causa do rio seja essa. Mas aí, a danada da política, o cara quer o rio mais próximo da casa dele, que é um negócio mais... Aí libera, e aí corta toda aquela terra que não era para cortar, tá? Que o pajé sabe que não é para cortar, e vai lá e corta. Eu não sei, a tecnologia termina ajudando, ajuda, mas o cara não sei. A ganância é o problema, né? A ganância, o ganhar dinheiro, a ideia de acumulação. Aí tem questões éticas também, né, que são colocadas assim com relação a vamos construir 4 espigões na Praia do Buracão, quando a tecnologia pode ajudar a entender quais que vão ser os efeitos dessa massa de concreto caindo sobre um espaço tão reduzido. A gente vai entender que não vai caber, né? Não vai caber concreto, gente, esgoto, água ali. Vai ter uma devastação. Como é que aí a gente é levado para um outro problema, que é realmente o problema de sentir. Quanto que a gente sente de dor pelo esse espaço que está sendo destruído? Isso é uma questão muito importante também, essa questão da paisagem, da relação emocional com a paisagem também. A gente não sente nada se destruir a Praia do Buracão. Eu fico imaginando propor para os cariocas transformar o Pão de Açúcar numa pedreira, por exemplo. Mas para a economia do Rio pode ser importante, porque vai, enfim, produzir mais material para asfaltar. Os caras não, deixa o Pão de Açúcar lá. Eu moro na Barra, com a mudança do gabarito, a Barra ficou feia. Só tem prédio agora. Não vai caber. Você está construindo na beira da praia. Prédios altíssimos. Não cabia. Como é que a gente faz isso, rapaz? Não tem como. Prédio, você olha assim, você diz, acabou a Barra. Isso não é feito para as pessoas viverem ali. Isso é feito para um tipo de exploração e de especulação. Isso está acontecendo em São Paulo. O São Paulo é uma cidade que já faz alguns anos, começou antes aqui na Bahia, sabe? Mas bairros como Vila Madalena, Pinheiros, acabou totalmente os bares, restaurantes. Não tem mais nada. Nada. É tudo toda a vida cultural. E isso eu estou sentindo na Barra também, né? Meu escritório é lá em São Paulo. Prédios acabou. assim, gigantescos, infernizando a vida das pessoas. Para quê? Isso é política. Isso deve ser levado para a política no sentido da política como dissenso. A gente possa se opor a esses interesses que são interesses de uma minoria, falsos interesses de melhoria da cidade. Eu acho que esse caso que você traz, Luiz, é muito importante também, porque a Barra ele é um lugar de uma paisagem de afeto também, assim. É um lugar de beleza, é um lugar sagrado no sentido da entrada dessa magnífica Bahia. Não é um lugar que deveria ser um lugar cuidado e não um lugar a ser explorado de uma forma tão triste assim. E é um lugar que foi por muito tempo cuidado. Né? Ele é um lugar que se manteve muito bonito por muito tempo. E agora, justamente agora que a gente tem consciência de quão negativo esses impactos podem ser para a vida, que eles acontecem. E a gente fica parecendo anestesiado vendo aquilo acontecer. Parece no sul, né? As pessoas ficam vendo aquela água subir, aí colocando umas cenas dramáticas, as pessoas colocando sacos de areia e o rio levando, assim. É por isso que a gente vive um momento de
como a Luísa, né, tinha perguntado o que a gente pode fazer individualmente, uma das, talvez, coisa que a gente tem que fazer individualmente é uma mudança da nossa subjetividade com relação a como é que a gente sente o nosso lugar de vida, né? E a relação com a vida também, né? Isso é que vai levar com relação ao consumo que a gente come. Eu acho que a questão da carne aqui tem a ver também, porque a produção de marisco é tão boa, peixe é tão bom, a gente precisa comer carne, a gente também não precisa comer salmão aqui em Salvador. A gente pode comer robalo, a gente pode comer os peixes que tem aqui, né, que são deliciosos, sabe? E amar o lugar, talvez, sabe? Amar o lugar, tipo, cuidar do lugar. E cuidar do lugar é cuidar do planeta também, né? É uma lógica que a gente tem que virar. Pega, mas devolve. Na sua visão, o que o mundo pode aprender com os povos indígenas sobre o cuidado com o meio ambiente? A gente pode aprender a religar a gente com o planeta, a pisar de novo sobre a Terra, reconectar, e reconectar e ver que a gente é natureza, a gente sempre foi natureza, e olhar para os povos indígenas, como eles olham para os seus ancestrais, como eles louvam e protegem e cuidam do lugar, a gente pode aprender a cuidar junto dos povos indígenas. Não achar que deixa os Yanomami lá, eles preservam, demarcam aquelas terras e a gente vai construir, vai concretar nossa cidade. Entender o pensamento dos Yanomami, dos indígenas, nos ensina a gente a rever os nossos pensamentos também, a nos rever. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os indígenas, assim, sabe? Olha que legal. O convívio, assim, a paixão, o amor, a relação de cuidado que eles têm com o rio, que é sujeito, que é sagrado. Os Krenak com o Atu, que é o Rio Doce, né, que foi devastado. Aí a gente vive na frente dessa baía tão maravilhosa. Como é que a gente pode aprender a admirar ela, tal como os indígenas admiram, como os Tupinambá admiravam Quirimurê, e cuidar do lugar. A gente percebe, e isso é uma coisa que eu aprendi com os indígenas também, toda a produção, tudo que a gente faz, a gente tem um cuidado com a beleza e com o estético. Então, as roças são bonitas. Elas são plantadas de acordo com a beleza e com explicações cosmológicas também, que vai se preocupar com o convívio entre as plantas. Por exemplo, vai formar aquela agroecologia que vai ter mandioca com banana, com uma árvore maior, depois um piqui, por exemplo, sabe? Então a gente tem que entender que as coisas estão juntas. A gente tem que aprender a pensar com os indígenas, de novo. Assim, a gente tem muito a aprender para respeitar o modo de vida deles. E respeitar o modo de vida deles não é só demarcar a terra indígena. Não. Isso já deveria ter sido feito. A gente tem que demarcar as terras indígenas, mas a gente tem que cuidar das terras não indígenas, das terras ocupadas por outras populações, as suas diferenças, com o mesmo amor e cuidado com que os indígenas cuidam da terra deles. Aprender lá com eles, né? E é uma vida boa. Que eles Lutar com a floresta vai ser lançado... Lançamento? O primeiro lançamento ocorre no dia 31 de maio, em Marabá, junto com familiares de Zé Cláudio, com a Claudelice, e eu vou dedicar o livro a uma Romaria dos Mártires da Floresta, que ocorre anualmente, em Nova Ipixuna, no lugar onde eles foram assassinados. Eu vou estar lá com Claudelice Santos, irmã de Zé Cláudio, uma mulher maravilhosa, uma grande guerreira da floresta, com a Laísa Sampaio, irmã de Maria, outra grande guerreira da floresta, e a Comissão Pastoral da Terra. Esse vai ser o lançamento do livro, dedicar no lugar onde eles viveram, aos pés da Majestade, que é aquela grande castanheira que o Zé Cláudio lutou a vida inteira para defender ela, fazer essa dedicação ao livro. Aí aqui em Salvador, eu vou fazer uma apresentação do livro junto com o filme na Sala Walter da Silveira no dia 5 de junho e em São Paulo no dia 8 de junho. Que legal. Mas com algumas outras conversas, enfim, o livro está circulando. É uma editora muito cuidadosa que chama Editora Elefante, que tem publicado bastante livros sobre o tema de ecologia política.
é uma editora que cuidou muito bem desse trabalho. Esse livro, ele é um livro autoral, mas não é um livro individual. É um trabalho coletivo, é um livro que surge a partir de uma luta coletiva por justiça, no caso, né, desse casal que foi assassinado. Então é um livro que se soma os esforços de Claudelice, de Laísa, de Batista, dos familiares, pelos quais eu tenho uma grande admiração, mas um movimento muito mais amplo também, de luta por justiça social e ecológica, e que eu espero que esse livro ajude a gente aqui na Bahia também a respeitar mais as pessoas que vivem com o ambiente, porque a Bahia está muito violenta também. Teve o assassinato de Mãe Bernadette, que foi uma tragédia da mesma dimensão do assassinato de Zé Cláudio Maria, e por razões muito similares, assim como tem tantas pessoas que estão ameaçadas de morte aqui na Bahia por defender a Mata Atlântica, por defender a Caatinga, por defender a Baía de Todos os Santos, né? Eu espero que o livro seja lido não imaginando algo distante da Amazônia, mas a partir do distante a gente se veja no que nos aproxima, sabe? Felipe, foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Luiz Martins, pela... Conhecer um pouco da sua história, conhecer essa história aí. Viu? Muito obrigado também a toda a produção do programa, pelo cuidado e atenção. Que legal. Obrigado. E esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo.